Mas normalmente são os mais importantes, são os traumas da infância. Porque a criança, ela é muito vulnerável. Traumas precoces, que são, inclusive, de momentos de memórias muito iniciais mesmo. Que, às vezes, nem vem a memória visual, vem só as sensações. E nós que não tem a linguagem ainda, não tem a linguagem. Então, vem as cenas e tudo, né? Fica meio que assombrando a pessoa ali, né? Fica meio que assombrando a pessoa. E aí, vai associando com outras, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Da sua experiência, né? Assim, quais são os traumas mais comuns que chegam no seu consultório? Eu não diria mais comuns, mas normalmente são os mais importantes, são os traumas da infância. São aqueles que marcam aí um período da vida e que deixam sequelas mais graves, né? Porque a criança, ela é muito vulnerável, muito desprotegida de mecanismos psíquicos diante de coisas. Então, tá em construção ainda, tá em construção. Né? Então, uma determinada experiência que a gente vive na vida adulta pressupõe que você tem lá alguns recursos para lidar com isso, que você consiga usar redes de apoio, maturidade. A criança não, ela tem lá um coração inteiro aberto, né, e é muito difícil. Então, os traumas mais severos e mais importantes, geralmente, né, são os da infância. E geralmente estão associados ao quê? Só como alguns exemplos, né? Claro que não dá para trazer todos. Todo tipo de experiência, né? De negligências, de abandono, traumas precoces de bebê, né? Então é muito comum aparecer nos reprocessamentos experiências de bebezinho, né? Consegue voltar uma coisa tão longe assim? Consegue. Eu vi essa situação que é esse novo ferramenta que vocês têm, eu achei, nossa, excepcional, assim, estou curioso aqui também. A gente pode fazer uma sessão depois, traz um nível 2 pra gente fazer. A gente pode fazer uma sessão de experimentar. Mas se for o nível 5, é só ser paciente dela, né? O nível 5 pode, 10 também, vamos embora, a gente vai junto de mãozinha dada. Mas esses traumas precoces, que são inclusive de momentos de memórias muito iniciais mesmo, que às vezes nem vem a memória visual, vem só as sensações. E nós que não tem a linguagem ainda, não tem a linguagem, então vem as cenas e tudo, né? Fica meio que assombrando a pessoa ali, né? Fica meio que assombrando a pessoa, e aí vai associando com outras, né? Então, o que acaba acontecendo, Céu, é que, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que tem muitos problemas de violência contra a criança. Eu não vou nem falar os números, mas assim, são números muito altos de crianças que sofrem abuso na infância, de situações assim, de violência de todos os tipos. De negligência, né? E tem até uma causa por trás da questão do MDR, que né, muitas vezes o agressor também sofreu violência. Então a gente vê aqueles ciclos sistêmicos de geração após geração de pessoas que sofrem e depois praticam as violências. Então, muitas vezes, quando você cura um adulto, e é como se você também interrompesse ali um ciclo, né, de repassar isso adiante para as próximas gerações, né. Então, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a uma terapia, os nossos serviços nem todos têm disponível terapias para essa população, mas seria, né, meu sonho, assim, maravilhoso que se algo pudesse acontecer, né, nesse sentido. A turma do MDR faz uns mutirões e vai, às vezes, em algumas situações mais emergenciais, em comunidades, fazer trabalhos mais específicos. Mas é isso, a gente tem que pensar que a gente vive num mundo que a criança ainda é muito frágil. Você pegar os números também da OMS em relação aos problemas infantis, são inúmeros, né? Inúmeros. E aí a gente também tem a questão geracional, né? Nós que já, não sei a sua idade, você é mais nova que eu acho. Nós que somos de uma geração que criança não era muita coisa também, mesmo não vivendo em situações de vulnerabilidade econômica, social e casos de violência tão extrema, mas a criança era meio, assim, colocada num lugar, não é como hoje, né? Que a criança também até exageradamente está colocada no centro de todas as coisas. Então as crianças antigamente eram desconsideradas, né? E hoje em dia elas são hipervalorizadas. Hipervalorizadas. Né? Então esse desconsiderado também tem muito trauma aí, né? De não ser olhado, de não ser visto, de não ter voz, de não ter uma importância, um valor. E com isso vem uma série de crenças que essas crianças têm
como adultos, sobre si mesmas, né? E aí, por exemplo, só aproveitando esse exemplo que você deu, assim, pode gerar um adulto que tem dificuldade em se posicionar profissionalmente, em se valorizar num trabalho. Sim, né? Inúmeras crenças do tipo, eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou uma fraude, eu não sou... Um impostor, né? Fraude, né? Impostor, eu não tenho valor, né? Eu não mereço. E acaba se colocando em situações aquém, né? Poderia estar num lugar melhor, uma situação melhor, e acaba não ocupando esse lugar por essas crenças e por essas coisas que foram vivenciadas. Então, por isso que eu falo, né? Não é que todo mundo briga, psicólogo quer tudo da infância. Tá, não é que a gente quer, mas é ali que moram muitas experiências que a gente vive em qual a gente não sabia se defender. Depois a gente vai ficando mais vitaminado e a gente vai aprendendo, ou não, a dizer um não, a enfrentar determinadas situações. A superar certas coisas, mas quando eu sou da geração do engole o choro. Engole o choro, homem não chora. Homem não chora. Pega um homem na ação de terapia, né? Eles vêm, às vezes, para ter um lugar para poder manifestar certas emoções que eles não podem manifestar na sociedade, até hoje ainda tem isso. E se a gente foi lá, tá lá na infância. E meninas também, engole o choro, né? Isso não... Tá parecendo tonta, boba, feia. Então, esses rótulos todos da infância, né? Que a gente não leva em consideração, né? A gente não se dá conta do quanto isso afetou alguns comportamentos e algumas questões nossas enquanto adulto, né? E aí, nas sessões com MDR, essas coisas aparecem. Então, eu tô com uma dificuldade aqui no meu trabalho, né? Eu tenho muitos conflitos com os meus colegas, com os meus pares na empresa. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, eu ouço muitas mulheres com dificuldades de se relacionar com outras mulheres, uma certa competição. Aí, se você vai olhando, remontando essas histórias, né? Algum lugar tá lá, né? Algum evento mais significativo, que a partir dele é que se associam outros, e aí formam-se verdades que, na verdade, não existem, né? Não são verdades, mas para aquela pessoa até ali são verdades sobre outras mulheres, sobre namoro, sobre casamento, sobre todos os tipos de dificuldade que a gente vê hoje aí, né? Se inscreva agora em nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.